Bem-vindos ao gélidos domínios et tenebris. E a gente começa hoje uma nova. Bem, eu estou adotando uma nova forma de apresentar, né, as coisas aqui, que eu acho que fica mais legal. Mas a gente começa não uma nova linha, porque é uma linha dentro de geometria diferencial. Mas a gente começa uma linha de resenha desse livro aí. Bem, algumas consequências, né? A gente é, a gente está acontecendo, inclusive hoje, daqui a pouco, às 19 horas, vai ter a continuidade da palestra do Lael, e o seminário, os seminários comemorativos do centenário da vinda do Einstein ao Observatório Nacional, os seminários comemorativos ao centenário da vinda do Einstein ao Observatório Nacional. A gente vai continuar essa atividade e hoje tem a terceira e derradeira parte da palestra do Elael sobre gravitação quântica. E a gente resolveu então, já que a gente está conversando com ele, fazer algumas mudanças e voltar a atacar um pouco de geometria diferencial. Né? Inclusive pelo fato do próprio Elael, exatamente porque o Elael comentou na primeira palestra dele que a questão da geometria quântica é uma questão relevante e tal. Eu até mostrei um livro que eu estou lendo. Então a gente achou que seria interessante a gente fazer uma revisão de geometria diferencial. E eu vou explicar mais para frente nos próximos slides em que nível que essa revisão está. Então, esse aqui é o livro, a gente resolveu adotar. Eu também vou explicar por quê. Já esse livro aí do Gabriel Lugo, que é Geometria Diferencial para Físicos. Mas antes de começar a explicação sobre tudo isso, eu quero pedir Pix, né? Quero pedir contribuição financeira, até porque tem uma galera chata. Eu acho impressionante isso. Quando eu era aluno, se você fosse criticar o professor, ver o que acontecia com você. Se você criticar a universidade, se você falar que a universidade não fazia assistência estudantil direito, nossa, todo mundo botava a mão na frente da boca, assim, ficava horrorizado. Aí, hoje em dia, todo mundo critica o som aqui do canal. É engraçado isso, né? Mas é uma crítica, assim, que é muito diferente da crítica que a gente fazia no meu tempo, porque hoje em dia é uma crítica com o pessoal sentado no sofá, né? Então, se você quer criticar, quer ter o direito de criticar, o direito de criticar aqui é comprado. Você tem que pagar para criticar. Então, faz um Pix aí, e aí, a partir do momento que você fizer um Pix, você pode criticar o som do canal. Sem fazer Pix, seu comentário será excluído. Tá bom? Então, ficamos. Ah, se não fizer bom, também problema se quem não gostar. Então, ficamos assim. Né? Repito, quem reclamar do som do canal, faz um Pix. Quem, ou cale-se para sempre. Simples assim. Tá bom? Então, voltando ao livro do Gabriel Luco, né, a gente escolheu esse livro porque ele tem umas nomes. Como sempre, a gente faz mais um livro. Né? Mas o interessante nesse livro aqui é que ele faz geometria diferencial para físicos, que era diferente de tudo que a gente vinha discutindo. Porque a gente vinha, quando estava discutindo, estava falando de geometria diferencial mesmo, né? Até geometria riemanniana. E a gente tinha pensado, quando a gente começou essa playlist de geometria diferencial, começou porque eu conheci um professor da Federal do Ceará e Federal da Paraíba, que é de geometria diferencial. Inclusive o nome dele até aparece em alguns vídeos aqui, com agradecimento, que é o Heraldo Lima. E aí a gente começou a discutir, comentando sobre as aplicações de geometria diferencial em grafitação.
em relatividade geral, e tanto eu quanto ele queríamos estudar essas coisas, né? Esse meio do caminho entre relatividade geral e teoria de gravitação. Então, eu pensei, vamos começar. E ele queria estudar uma coisa chamada geometria definida. Tem muitos livros sobre geometria definida, mas eu pensei assim, pô, eu estudei geometria diferencial como físico, muito por minha conta, e nas aulas lá do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, com o professor Sebastião Alves Dias, no Tião. Então, e tem muito tempo que eu não faço isso. Eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui nas minhas anotações, eu tenho um calhamaço assim, de anotações minhas, de geometria diferencial, mas nesse calhamaço eu estou usando outros livros. E aí a gente começou a abordar esse para poder chegar então a gente começou do início, né? Eu comecei do início a abordar esse livro para poder chegar em geometria definida e poder discutir isso em gravitação, cosmologia e tal. É, Só que eu também tenho um outro interesse e esses dois livros, o Shane e o Wilmore, eu conheci numa atividade organizada pela Lael, no CBPF, que foi um encontro satélite de uma conferência de física matemática. Teve uma, e quem me indicou foi o professor Henrique Burski. E esses dois, principalmente o Wilmore, eu acho ele muito interessante para abordar variedades complexas. Só que eu mesmo, assim, nunca estudei isso a fundo. Eu participei do evento, dei uma lida ou outra, mas não peguei isso, assim, né? Eu sou físico, isso não é exigido. Então comecei a pegar esses dois livros, mas estava ficando difícil. Aí eu tentei pegar esse livro aqui, para dar uma recuada. Mas ele parece que o pessoal não conhece muito ele, que é Geometria Diferencial em Manifolds. E ele ainda é um livro com uma linguagem muito matemática. Então também não era uma coisa que eu conseguia andar. E assim, esse é bem um método mesmo que a gente, quando você tá investigando alguma coisa, você vai tropeçando nas referências e testando para ver qual referência você consegue identificar melhor. Aí na época, o Heraldo propôs o Manfredo. E assim, é engraçado, o Manfredo é aquela coisa, né? É o clássico dos clássicos da geometria riemanniana. E eu tenho uma curiosidade enorme de estudar o Manfredo, essa coisa toda. Eu peguei o Manfredo. O Manfredo é um livro para quem faz pós-graduação em matemática. Vai ser resenhado aqui, tem que ser resenhado aqui, pelo simples, pelo simples fato de ser um clássico. E pela proposta do canal, os clássicos têm que ser resenhados independentemente de qualquer coisa. Então a gente começou a pegar, mas também tratou ali do plano tangência, a parte do plano tangência, em todos eles que foi tratado. Mas estava complicado. Aí eu conversando o, com ela talvez pensou, e com o Alexandre, talvez estava pensando o seguinte, tentar estudar e pegar caras mais de geometria e métodos geométricos para física, mais de geometria diferencial para física mesmo. Talvez vai se desenvolver, conseguisse andar mais, e depois pegar os livros para matemática, começando do início para poder entender as notações, que são bem diferentes, o raciocínio, tem que treinar muito a demonstração, que não é uma coisa que a gente tenha tanto treinamento assim, na física. Então isso começou a migrar para rever os livros de geometria diferencial para física. Então tem o Schutz, que é um livro muito antigo, mas quando eu estudava geometria diferencial
na iniciação científica, essas coisas todas, é, sempre foi considerado um livro muito difícil. Tem o clássico Nakahara, que aqui estou usando estou mostrando a capa dele, que eu tenho um vínculo afetivo considerável. E era o meu livro texto na iniciação científica no Valongo, com o professor Alexandre Lira de Oliveira. É, e tem depois teve o Chan, que eu usei mais no CBPF, nas aulas da professor do Tião. Tem o Tensor Análise Manifolds, do Bishop, que é um livro que você tem que ter, cabeceira. E tem esse que foi indicado pelo, pelo Alexandre. Bem, aí eu e o Alexandre a gente pensou assim, como é que a gente vai atacar a geometria diferencial se a gente quer estudar questões de geometria um pouco mais avançadas? E a gente quer fazer contribuições científicas no futuro. Essa linha aqui é isso. A gente está revisando e ela é útil para quem está vendo, e ela é útil, ou seja, e por isso que a gente grava vídeos, para ser útil para outras pessoas, mas a gente realmente está estudando isso aqui. A gente está, é, ou seja, isso aqui, em hipótese alguma, a gente poderia dar aula disso. Isso aqui são coisas que a gente está estudando. Depois que a gente estudar, a gente vai aprender e pode até dar aula, mas não é o nosso campo. Ah, esqueci de falar de um, que é um livro brasileiro, Introdução à Física Geométrica, que é do pessoal aqui do Instituto de Física Teórica da Unesp, que é o professor Drovandi, que é um cara que trabalha muito com métodos geométricos em física. E aí, uma coisa que a gente quer chegar nessa linha é nesse trabalho aqui, que é do Arthur Beze, as variedades einsteinianas. Bem, essa é uma linha que ela é mais simples para a gente, gente da física, em que, em particular, tem uma inclinação muito para a relatividade geral. Essa outra linha aqui é uma linha mais potencial da matemática, que a gente também adota muito em cordas, em branas. Então, é uma pegada em geometria diferencial que favorece muito quem quer trabalhar com teoria de branas, coisas do tipo. Inclusive, tem aqui um outro livro do Manfredo, que é o livro que o Manfredo dá na graduação. E que a gente vai. E aí a gente estava separando lá, e o Alexandre, nesses estudos, que cada um ia ficar responsável. Então, isso aqui seria a linha de geometria diferencial de curva de superfície. Aqui seria geometria diferencial para físicos. E teria essa outra linha que seria mais geometria riemanniana. Então, eu estava pensando essas referências para serem reganhadas em paralelo, para a gente poder avançar. Essa linha aqui, ela possibilitaria o estudo no futuro de geometrias complexas, né? O que o Henrique Buskin faz. E as referências mais avançadas de geometrias complexas, uma delas é essa aqui. Variedade calabial, aí entraria quantum geometry, e talvez começaria então, a leitura desse material nos capacitar, e a realização do exercício nos capacitaria a enfrentar esse setor de geometria diferencial mais à frente. Pois bem, é, e geometria precisa, além do Shen, depois o Shen é no capítulo 7.
que está a geometria do Simpson. Seriam esses dois outros trabalhos aí que eu mapeei e com o Heraldo. E esse aqui, inclusive, o Introduction to the Fields of Geometry, foi uma proposta do Heraldo. Então a gente queria estudar junto essas coisas. Mas o Heraldo está muito mais avançado que a gente. Então, voltando ao livro do Lugo, então a gente resolveu começar pelo livro do Lugo. Mas, ou seja, vai fazer essa galera da geometria riemanniana que já está lá, já está e vai continuar e vai ser incrementado depois. Essa galera aqui, o Alexandre assumiu. E essa galera é o que eu vou fazer. Então, seguindo aqui a resenha do livro do Lugo, o Lugo ele faz uma separação das leituras dele pelos capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 seria uma coisa mais. Bem, ele faz essa separação aqui, tem a separação de cartão e tal. E esse livro ele dialoga bem com todas as linhas que a gente está propondo. É, ele consegue ser uma saída eh, da álgebra dos vetores, da álgebra linear, consegue ser uma saída da álgebra linear para passando por tensores e chegando nas estruturas de espaços quebrados e outros grupos de interesse físico, outras estruturas geométricas e algébricas de interesse físico. Então, inclusive, o teorema de Gauss-Bonnet, tem essas coisas todas. Então, ele dialoga bem com todo mundo, dialoga com muita coisa que a gente quer fazer, em termos de geometria de gravitação. Enfim, eu não botei aqui. Ah, tá, botei. Tá passando. Eu sempre boto embaixo, deixa eu ver aqui onde está aparecendo a minha mãe. Sempre boto aqui em- embaixo, quando eu faço assim, dessa maneira daqui, assim, embaixo a referência do livro, né? Então esse é o livro que a gente está assumindo, ele está disponível na Amazon. É, falando um pouco do autor, fazendo a genealogia do autor, né? Ele teve o PhD defendido em 1979 em estrutura do Twistors, lembra que o Léo falou sobre isso? E o orientador dele foi Gerald Elson Martin. Eu devo ter falado, certamente que eu falei errado. Então, Gabriel Luco, ele atualmente é professor assistente, professor associado no Departamento de Matemática da Universidade de Wilmington. Ele trabalha nas áreas de geometria diferencial, física, matemática, relatividade geral, spinors, twistors, e tecnologia de instrução, acho que seria ensino, né? E administração de faculdades, e estuda guitarra clássica. Essas coisas. É, então, assim, ele tem uns interesses que são muito parecidos com os interesses aqui do canal, pelo menos na parte de matemática. Ele obteve o PhD dele na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É, ele fez o mestrado também em Berkeley. E o bacharelado, o PhD dele em 79, o mestrado em 75 e a graduação em 72. É, e ele tem alguns prêmios aqui em 2015, 2011, três prêmios em 2006, dois em 2005. É um pesquisador multipremiado. Bem, essa é a referência. É, a, é como a gente cita o livro, está correndo aqui embaixo a citação, né? Então vamos falar um pouquinho mais como que o livro se apresenta. A geometria diferencial de geometria em física é um tratamento de fundamento matemático da teoria da relatividade geral e da teoria de calibre de campos quânticos. O material tem o objetivo de ajudar a preencher a lacuna que geralmente existe
entre física teórica e matemática aplicada. Que está bem de acordo com os interesses do canal. A abordagem traça um caminho ideal para o aprendizado desse campo desafiador, apelando para a teoria muito mais acessível de curvas de superfície. A transição da geometria diferencial clássica, desenvolvida por Gauss, Riemann e outros gigantes, para a abordagem moderna, é facilitada por uma abordagem muito intuitiva, que sacrifica um pouco do rigor matemático, em prol da compreensão da física. O livro apresenta vários exemplos de belas curvas de superfície frequentemente refletidas na natureza, além de cálculos mais avançados de trajetórias de partículas em buracos negros. Nos últimos capítulos há também uma descrição detalhada do famoso monopólio de Dirac e dos instantons. Então é tudo que a gente quer. Né? Vai resolver bastante coisa que a gente pretende estudar. Prefácio. Essas anotações foram desenvolvidas como parte de um curso sobre geometria diferencial que o autor lecionou por muitos anos na Universidade lá do North Carolina. Os primeiros 5 capítulos, mais o capítulo 6, constituem a base do curso de 3 horas. O curso tem lista cruzada no nível de alunos do último ano, do primeiro ano de pós-graduação, além dos alunos formados em matemática aplicada. E curso geralmente atrai um bom grupo de alunos de matemática e física. O material de outros capítulos inspirou várias teses de honra e de mestrado. Esse livro deve ser acessível a estudantes que concluíram o treinamento tração em cálculo avançado e álgebra linear e equações diferenciais. Os alunos que dominaram a totalidade desse material terão adquirido uma visão das ferramentas muito poderosas da física matemática em nível de pós-graduação. Há muitos textos excelentes sobre geometria diferencial, mas muitos poucos apresentam uma introdução inicial às formas diferenciais e suas aplicações da física. O objetivo dessas notas é 1. Fornecer um ponto entre a formulação muito prática da geometria diferencial clássica, criada pelos primeiros mestres do final do século XIX, e a formulação moderna mais elegante, porém menos intuitiva. Em termos de variedades, feixes de formas diferenciais. Em particular, o tópico central da curvatura é apresentado em 3 formalismos diferentes, mas equivalentes. 2. Apresentar o assunto da geometria diferencial com ênfase em tornar o material legível para os físicos que podem ter se deparado com alguns conceitos no contexto da mecânica clássica ou quântica, mas que desejam reforçar o rigor da matemática. Uma fonte de inspiração para esse objetivo está enraizada no choque que esse autor teve com estudantes de pós-graduação nos anos 70, em Berkeley, ao observar o fracasso ofegante da comunicação entre físicos e partículas que trabalhavam teoria de calibre e geômetras diferenciais, e os geômetras que trabalhavam na conexão de feixes de fibra. Eles pareciam estar completamente inconscientes na época que estavam trabalhando no mesmo assunto. Tornar o material mais legível possível para aqueles que se encontram na fronteira entre a física teórica e a matemática aplicada. Por essa razão, ocasionalmente, será necessário sacrificar algum rigor matemático ou a profundidade na física, em favor da facilidade de compreensão. Então, ele pretende, a gente vai seguir o sacrifício que ele está fazendo aqui, mas como a gente aborda mais de uma referência, e nesse formalismo de resenha, a gente pode conseguir contemplar esse problema da falta de formalismo matemático, da falta de profundidade física, com outras referências. Né? Fornecer a base geométrica formal para a teoria matemática da relatividade geral. Introduzir exemplos de aplicações da geometria diferencial para físicos, o tradicional texto usado em cursos para estudantes de matemática. Por exemplo, muitos estudantes da North Carolina têm escrito teses de mestrado em teoria de sólidos, que são usualmente seguidos por integrais de caminhos, simetrias e Lie. Nós esperamos que a elegância das transformações de Packard possa atrair estudantes
para o mais geométrico. Esse livro é assim um stepping, né? Uma pedra de contato, um degrau para que interconecta a matemática e representação da teoria de variáveis complexas e topologia algébrica. Bem, eu vou seguindo os capítulos e eu vou parar antes do mapa diferencial hoje, e o capítulo 2 do mapa diferencial é muito curto. Então nós vamos começando, como já tínhamos definido em outras referências, inclusive em referências de relatividade geral, começar a falar de vetores tangentes, né, que são definidos no espaço euclidiano Rn. Então a gente vai definir um R de dimensão n, um n espaço euclidiano R de dimensão n. É assim que a gente deve falar. Então a gente vai definir uma I upra, na verdade é uma N upra, onde ele tem, onde cada PI, cada iésimo, são N componentes, né? Então é por isso que uma N upra. Então, todas as iésimas componentes pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais. Então, qualquer N upra pode ser escrito assim. Né? Aquele formalismo, é aquela forma de escrever um vetor a partir das suas componentes, que a gente está habituado na, na, na álgebra linear. E aí você define as duas operações que definem o espaço vetorial, que é a operação de soma de vetores e a operação da multiplicação de um escalar, onde C aqui pertence às reais, por um vetor. Né? E pertence a um vetor que está no espaço vetorial Rn. Assim a gente vai definir essa grandeza aí, que vai dizer que é. Isso é uma função real no espaço n-dimensional dos reais. Então, a gente está conectando essa função real com as componentes e a iésima componente dessa função real com a iésima componente do vetor, sendo que ela é uma função do próprio vetor. Então, a gente tem essa função real, a gente tem as componentes escritas como nesse formato de NUPRA, né? E a gente tem que essa função real ela é escrita em termos é uma função das coordenadas naturais, sendo, portanto, uma projeção das funções UI de Rn, ou seja, do espaço vetorial Rn no espaço R. Então, o que vai me cuspir aqui é que cada componente, a iésima componente, cada uma das iésimas componentes é um número real. Então, essa projeção é uma função UI que vai do Rn no R, que vai do espaço vetorial real de n dimensões na reta real. Então, assim, a gente pode definir que uma função em Rn, do espaço vetorial real de n dimensão, é de classe CR se todas as derivadas parciais da função com ordem superior a R existem e são contínuas. Esse espaço é chamado de infinitamente diferenciável, onde as funções são denotadas por ser infinito. Eu já perdi bastante tempo falando desse conceito em todas as outras resenhas, das outras referências, ele aparece sempre, porque ele é muito importante. É o conceito que define como que uma função matemática é bem comportada é um conceito do cálculo que define o quão bem comportada é uma função matemática. Inclusive, isso é um conceito que é entendido de forma muito operacional nos cursos de cálculo
tradicionais, principalmente nas matérias de matemática aplicada, mas não é muito entendido no, conceitualmente mesmo. Né? E o que a gente está definindo aqui é o que são funções contínuas. E aí nós temos um exemplo. Né? Essa função aqui, nesse intervalo AB, ela é contínua. Ela não, ela tem todas as derivadas. Você pode derivá-la infinitamente e todas as derivadas vão existir, mesmo que elas sejam, que elas tenham valor zero em todos os pontos. Mas todas as derivadas vão existir. Já esse tipo de função tem problemas. Ela está mal definida aqui, ela tem uma descontinuidade aqui, ela tem uma descontinuidade aqui no ponto B tem uma descontinuidade, aqui no ponto C tem outra descontinuidade. Mas fora isso, nesse intervalo para x maior que c e x menor que e, ela está bem comportada. Nesse intervalo em torno do ponto D, né? Onde seria entre D menos C e E menos D, e D mais E. Né? Ela estaria bem, nesse intervalo, ela estaria bem comportada. Nesse intervalo, com o ponto V incluso e até o ponto C, nós teríamos também que ela está bem comportada. E isso permite que a gente defina essa grandeza que é muito importante na física, que são vetores tangentes, que são identificados na física com velocidade. Né? Os vetores tangentes, geometricamente, eles têm um papel também que dá a orientação da curva, esse tipo de coisa. Né? Eu achei isso aqui na conta Magazine, porque a gente está discutindo continuidade de curvas, e aí lá na conta Magazine eu achei essa curva, que eu já tinha comentado sobre ela em resenhas sobre cálculo fracional. Essa é a curva do Weierstrass, e ela é muito legal, inclusive esse, essa vinheta aí é muito plausível de aparecer na abertura do canal, né? Que ela é muito interessante, que quando a gente olha para essa curva, ela é um factorial, porque ela continua se reproduzindo independente da escala que a gente está observando. Mas é uma curva que embora ela seja contínua, mas ela não é sem infinita. Ela é contínua porque ela não tem, ela está definida em todos os pontos. Foi nesse vídeo aqui, primeiras anotações de geometria fractal, que a gente comenta sobre geometria fractal, primeiras anotações, sobre essa curva do Weierstrass, porque ela não é possível definir nenhum vetor tangente a ela em nenhum ponto. Né? Então, essa é uma curva demoníaca, foi um exemplo que o Weierstrass propôs quando esse debate sobre vetores tangentes estava sendo feito na academia, no cenário do cálculo, e apareceu esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa em matemática existe. Existe hoje em dia uma linha do cálculo diferencial que aborda como definir derivadas, que é chamado cálculo de dimensão não inteira, né? Como definir derivadas nesse setor. Né? Então, tudo isso a gente está agora, e esse cálculo vetorial, ele faz exatamente isso que a gente está fazendo para esse tipo de curvas que não são sem infinito. Ele quebra o requisito da curva ser sem infinito, mas a gente aqui não vai quebrar. Então vamos continuar com as nossas definições. A gente vai agora abordar a relação, deixa eu ver quanto tempo eu já estou, né? 34 minutos, não estou contando tempo assim. Vamos definir as relações entre espaços vetoriais. A gente vai definir o seguinte, seja V e V' dos espaços vetoriais de dimensão finita, e onde V é um espaço vetorial, ele é igual ao espaço vetorial R de dimensão
K e o V' é igual ao espaço vetorial R de dimensão M. Então, a gente vai ter uma transformação linear, a gente define uma transformação linear L de V em V'. Assim, o conjunto das transformações lineares de V em R é chamada de vetor dual, de espaço vetorial dual V asterisco. Esse espaço tem a mesma dimensão de V. Então, e tem uma outra definição, que é a definição de vetor tangente x em Rn. E isso aqui a gente já fez tanto nos outros livros de geometria diferencial, e aqui vale a comparação. Quem está vendo está vendo isso nesse momento aqui. Procurar essas definições nos outros para observar. É um exercício interessante para observar a diferença das definições e tentar entender em cada cenário por que elas são ligeiramente diferentes. Então a gente vai começar a fazer essas definições, porque a gente vai começar a andar aqui justamente na direção das derivadas de Lie. Então vamos lá. A definição de vetor tangente XP no espaço Rn é um paraordenado x e p, onde nós temos que recordar que x é um ordinário cálculo avançado, é um vetor, né, um vetor seta, um vetor flechinha, né, e p é a posição do vetor no posição do pé da seta. Literalmente eu uso essa expressão foot of the arrow, né, pé da seta. A correção de todos os espaços vetoriais no ponto P pertencente ao Rn é chamado de espaço tangente ao ponto P, e é por isso que aquela curva lá no quinto, a gente não consegue, nessa curva aqui, definir um espaço tangente em nenhum ponto, porque todos os espaços tangentes vão ficar sambando. Né? Eu ainda vou fazer uma animação melhor com essa curva. Então, a correção de todos os. Então, no ponto P é definida por é denotada por P de Rn. Em todos os outros livros de geometria diferencial, a gente já discutiu essa notação. X, onde os vetores são x, p, y, p, né? E eles obedecem essa estrutura, que é a estrutura que é exigida para qualquer espaço vetorial ser definido. Onde você define uma estrutura de soma de vetores, onde a soma é um vetor dentro do mesmo espaço vetorial dos vetores originais, e um produto por um escalar, onde o produto por escalar também está dentro desse mesmo conjunto de espaços vetoriais. Então, essa é a estrutura básica da álgebra linear que está sendo definida num cenário onde você pode ter um espaço curvo, um cenário um pouco mais complicado. A gente está fazendo álgebra linear, então, numa estrutura onde os vetores podem ser mais complicados. Então, está um espaço que pode ser mais complicado do que os espaços reais, os espaços euclidianos, então a gente está necessariamente que construir as bases matemáticas para a relatividade geral. Um campo vetorial X contido em Rn é uma seção de um espaço tangente com uma função U de U para o espaço tangente T de U. Essa função é suave, e função suave, eu já comentou, que é aquela função que é definida, que tem todas as derivadas definidas em todos os pontos, ou seja, ela tem infinito em todos os pontos do intervalo a ser considerado. Então, ela tem infinito naquele intervalo. Esse espaço de seção gama T de U é definido como, eu não sei o nome dessa letra aqui. Assim, então, a proposição que se F e G pertencem a um conjunto RGN e A e B pertencem aos reais,
e X pertence a essa classe de espaço de seções, aqui, isso nós temos então um vetor, um campo vetorial, tal que esse campo vetorial obedece essas condições de um campo vetorial, que a gente vinha estabelecendo lá desde a álgebra linear. Assim, a gente vai fazer um remarque. Né? O espaço de funções suaves, um anel, ignora todas as pequenas e todos os tecnicamente pequenos domínios. Né? Assim, o operador é como um campo vetorial com as propriedades acima, que são chamadas derivações de f de Rn. Então, você está definindo o que é um campo vetorial nas proximidades de um ponto. Eu ainda não defini. Eu já fiz isso em outras resenhas. O que seria a proximidade de um ponto é quando você estabelece um espaço métrico, que é uma bola fechada em torno desse ponto. Assim, nós temos que definir vou provar, né? Provar esse remarque. Primeiro, a gente vai vamos desenvolver uma expressão matemática para vetores tangentes e campos vetoriais que facilitarão o cálculo para a gente poder mostrar isso aqui. Assim, a gente tem que, seja P pertencente a U, é um ponto onde xi é uma função de coordenadas em U, a gente supõe que xt é um par ordenado xt, onde as componentes euclidianas do vetor v são dadas por v1 a vn, ou seja, é uma n upra. Assim, para qualquer função f vetor tangente, xt opera em f de acordo com a fórmula. Cadê a fórmula? A fórmula é essa. Então, a gente está escrevendo um vetor que ele é um gradiente, uma função gradiente deste, um gradiente dessa função f, que é a função que é chamada derivação linear. Né? Então, nós temos que esse é o espaço vetorial, ou seja, você tem um gradiente dessa função em Rn que me dá o, as definições de curvas nesse espaço. E as bases são os VIs. Né? Então, localmente, eu ainda não defini o que é esse localmente, mas a gente tem a mesma estrutura do espaço vetorial, é, onde a gente pode escrever as componentes desse cara assim. Então, essa é aí, nós temos aqui as diésimas componentes, né? É uma combinação linear para esse gradiente, então, e assim a gente escreve esse vetor dessa forma. Esse operador vetorial que bate a função ali e ele deriva a função. Então, essa é uma forma básica para construir espaço TP da Rn para qualquer ponto do Q. E aí, é fácil demonstrar, então, que essas funções elas obedecem aos critérios do cálculo da álgebra linear, né? Que é, assim, respeitada tanto a regra de soma de vetores, como a regra de multiplicação por escalar. E é isso que está sendo demonstrado aqui. Aí, assim, nós temos a regra de soma vetorial e de multiplicação por escalar, onde A e B são dois escalares reais, sendo respeitados. E o produto entre duas funções também é dado, né? Onde aqui acontece é, a mesma regra do produto, da derivação do produto do cálculo vetorial, do cálculo usual, né? Que é essa regra que eu estou escrevendo isso aqui, ou seja, é a regra do produto. Então, a operação de derivar, a operação de
as operações do cálculo diferencial nesse espaço mais genérico do Rn, ela está garantida. Então, a gente consegue fazer o cálculo vetorial nesse plano tangente. Dessa forma, a gente tem, né, o espaço de base, que é o M, aqui, o espaço tangente, que é o TP em Rn, que é representado pelas setinhas vermelhas, né? E o vetor aqui, ele é colocado ao longo dessa curva que acompanha o espaço de base. Então, Tm é igual a Tp de Rn. Então, nós temos esse conjunto de vetores para cada um dos pontos, x1, x2, x3, x e xk. Os vetores estabelecidos em cada um desses pontos. Dessa forma, dada qualquer duas vetores x e y, a gente pode atuar com uma função nele e isso vai operar segundo as regras do cálculo vetorial. Com isso, a gente pode estabelecer uma estrutura de espaço vetorial real, um verdadeiro campo vetorial, sobre esse espaço mais genérico. Dessa forma, a gente pode definir a dupla XP, o par ordenado XP, como sendo um vetor tangente em um conjunto aberto. U, aqui ele começa a definir localidade, porque nós estamos implicando que tem que estar em conjunto U. E esse conjunto U tem que estar em contato com o plano tangente. Então, isso a gente insistiu bastante na relatividade geral. E F tem que ser infinito, como a gente já tinha visto, uma função em U, uma derivada direcional de F no ponto P. Então, assim, é uma direção de X é definida por esse gradiente escalar X. Muito bem. Assim, o gradiente eu acabei de ter falado, né? Eu vou escrever agora o que eu tinha falado. Então, a gente pode escrever esse espaço, esse vetor xp, como um gradiente dessa função. E x de f é o produto escalar com x, do gradiente com x. Então, isso permite que a gente estabeleça uma base, no plano tangente que vai acompanhando a curvatura desse espaço. A curvatura que é uma coisa que eu estou falando de forma intuitiva e que eu não avancei. Bem, eu parei por aqui. Eu não fui adiante. Né? O próximo desenvolvimento dessa linha aqui vou voltar lá no. Cadê? Aqui. Isso foram mapas diferenciais, né? Vetores tangentes, mapas diferenciais. A gente vai abordar, mas é curtinho, tendo sido melhor. E aqui vai entrar as tais derivadas de Lie, né? Depois vai ter curvas em R, isso a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Então, mas antes de terminar, eu reforço o pedido de Pix. Se vocês querem que esse canal funcione melhor, que esse canal tenha um aparelho de som decente, façam Pix para a gente aqui e não fiquem reclamando. Sejam ativos e não passivos. Então, sejam bem-vindos ao Gélidos Domínio Beta Tenebris. Lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai ter a Lael e a terceira parte do seminário sobre gravitação quântica em comemoração ao centenário da vinda de Einstein ao Observatório Nacional.